O Equador é um país de cerca de 18 milhões de habitantes, localizado entre a Colômbia e o Peru. Desde a pandemia iniciada em 2020, o país tem enfrentado uma série de crises que se agravaram em 2022 com fortes reações populares, sendo que as principais manifestações são conduzidas pela CONAIE, que é a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, entidade que reúne e organiza os interesses dos povos indígenas locais, que tem pressionado pela saída do seu atual presidente. Esse cenário, infelizmente, tem trazido ainda mais prejuízos e impactos socioeconômicos para esse país da nossa América Latina, que tem uma rica cultura e possui em seu território uma parte da região amazônica, que registra uma história misteriosa e interessante para nós do universo Mente Aberta. É a história das cavernas e túneis do complexo conhecido mundialmente como Cueva de los Tayos. Consta que em 1860 foi feito o primeiro registro da misteriosa Cueva de los Tayos, que é um complexo de cavernas localizado no sudeste do Equador, na região amazônica equatoriana, que reúne cavernas que apresentam blocos maciços de pedra que parecem ter sido cortados usando algum tipo de maquinário avançado, há dezenas de milhares de anos atrás. Esse nome, Tayos, seria em homenagem a uma ave de mesmo nome, que são os taios, da espécie Steatornis caripensis. A Cueva de los Tayos é considerada por muitos autores e exploradores um dos maiores enigmas das Américas, não apenas por sua estrutura, apresentar os cortes precisos e as superfícies extremamente bem polidas em ângulos retos, que para muitos autores são vestígios deixados por uma antiga civilização avançada, mas também porque muitos desses pesquisadores acreditam que existe escondido lá em Los Tayos uma biblioteca composta por placas de ouro, onde está registrada a nossa história ancestral que remonta a mais de 250 mil anos atrás, a ponto da verdade escondida nas profundezas dessa caverna forçar que a gente reescreva completamente a história da humanidade. A gruta está localizada numa área denominada Morona, na língua nativa das tribos locais, e essa é uma outra coincidência interessante. Por quê? Um dos aspectos misteriosos que agregam importância a Los Tayos seria justamente a existência, em alguma dessas cavernas subterrâneas, de uma biblioteca composta por vários livros feitos por placas metálicas, de ouro ou de cobre, onde estaria registrada em detalhes a história da criação da Terra. Por que o nome dessa região onde fica Los Tayos, Morona, é uma coincidência? Porque na lenda sobre a origem do livro de Mormon, que deu justamente origem à religião dos Mormons, era Moroni o nome do anjo que conduziu o Joseph Smith Jr., o fundador da religião Mormon, em 1823 até uma montanha, onde ele teria acessado os livros gravados em ouro com a história da humanidade em uma língua desconhecida. A diferença é que nesse caso essa localização estava num território americano. O complexo de cavernas e túneis de Los Tayos fica na selva alta virgem equatoriana, localizada a 2 km ao sul do rio Santiago e 800 metros a leste do rio Quancus, ou Quangus. De acordo com a última medição feita em 2012, essa região está localizada a 539 metros acima do nível do mar. Entrar na caverna de Los Tayos não é nada fácil. Para acessar as suas câmaras misteriosas é preciso descer 87 metros de rapel, porque é muito íngreme, por um primeiro nível e depois mais outros 25 metros até a entrada dos túneis. Para chegar a uma câmara maior e seguir pelos principais túneis, é necessário mergulhar em passagens subaquáticas estreitas, o que é possível somente para pessoal treinado em apneia, que é a capacidade de permanecer longos períodos sem respirar debaixo d'água. As equipes corajosas e desafiadoras que conseguiram acessar e explorar em detalhes o local se depararam com grandes blocos megalíticos de pedra, polidos, cortados com precisão, praticamente como se fosse a laser, e que compõem algumas das salas dessas cavernas, sendo que o principal e mais enigmático é o que é chamado justamente de Portal Morix, que é uma estrutura que exibe inegáveis ângulos retos que não refletem uma ação comum da natureza, encontrado em nenhum outro lugar. Inclusive, o arquiteto e historiador Melvin Hoyos, que é diretor de Cultura e Desenvolvimento do município de Guayaquil, lá no Equador,
disse algumas coisas muito interessantes sobre a caverna. Ele disse: para começar, acho que a caverna de Los Tayos não é uma caverna, mas uma obra da mão do homem. Não há nada na natureza que possa se assemelhar à caverna de Los Tayos. Tem o teto totalmente recortado, com um ângulo de 90 graus em relação à parede. É muito semelhante a outros túneis de características e idades semelhantes em outras partes do mundo, o que nos leva a pensar que antes da glaciação de Wisconsin, ou seja, antes da última era do gelo, existia uma rede de túneis no planeta, mas para a gente aceitar isso, precisaríamos aceitar a existência antes da referida glaciação de uma civilização altamente desenvolvida. E aí nós temos a grande questão que envolve as histórias referentes lá à Cueva de Los Tayos, a Biblioteca de Ouro. Na década de 1950, um padre salesiano de Milão, chamado Carlos Crespi Crossi, se estabeleceu para realizar o trabalho pastoral pela Igreja Católica lá no Equador, junto ao povo Shuar, na região de Cuenca. Esse padre italiano ele teria se tornado muito amigo e querido pelos indígenas, pelo seu trabalho, e ele passou então a receber desses nativos muitos presentes na forma de arte e objetos arqueológicos dessa cultura Shuar, que eles traziam lá de cavernas, onde eles tinham acesso lá justamente nessa região ali do Rio Santiago e de Morona. Esses presentes seriam objetos retirados das cavernas de Los Tayos, como retribuição dos indígenas ao padre Crespi pelo seu apoio sacerdotal e assistência que ele dava em batizados e casamentos prestados a esse povo Shuar. Essa troca de presentes com o sacerdote ao longo de décadas chegou ao ponto do padre Crespi ter reunido tantos objetos preciosos guardados na sua casa e na igreja que ele conseguiu permissão do Vaticano para criar um museu com essas peças arqueológicas. O padre Crespi então criou o Museu da Escola Salesiana de Cuenca, que foi aumentando esse acervo com peças raras da cultura do povo Shuar, até se tornar na década de 1960 um dos maiores museus do Equador. O padre Crespi já era interessado em arqueologia desde que ele se formou na Universidade de Milão, lá na Itália, e quando ele se estabeleceu lá em Cuenca, no Equador, para fazer o seu trabalho pastoral, ele teve a oportunidade de aprofundar esses interesses, recebendo inclusive esses objetos que os indígenas traziam para ele. O convívio do padre Crespi com a cultura e os artefatos trazidos pelos nativos Shuar, mais o seu conhecimento em arqueologia, porém, transformou ele em um incômodo para os postulados da Igreja Católica, porque o padre Crespi passou a afirmar com veemência que o acervo do museu que ele estava montando provava que havia uma conexão direta entre o Velho Mundo, principalmente no caso a civilização babilônica, e o Novo Mundo, que eram ali as civilizações pré-incas, o que entrava em choque completamente com a história vigente. O explorador Richard Wingate, que teve acesso ao acervo do padre Crespi quando teve contato com ele, mencionou que nesses artefatos trazidos das cavernas equatorianas por esses nativos, era possível identificar imagens de culturas de origem assíria, egípcia, chinesa e africana. Esse Richard Wingate, que era um explorador e escritor da Flórida, visitou o padre Crespi lá em meados da década de 70 e fotografou a extensa coleção de artefatos do padre. O Richard Wingate disse: em um galpão empoeirado e apertado na varanda lateral da igreja de Maria Auxiliadora em Cuenca, no Equador, está o tesouro arqueológico mais valioso da Terra. Mais de $1 milhão em ouro deslumbrante estão guardados aqui, e muita prata, mas o valor em dinheiro vivo desse tesouro esquecido não é o seu principal valor. Existem artefatos antigos identificados como assírios, egípcios, chineses e africanos, tão perfeitos em acabamento e beleza que qualquer diretor de museu os consideraria como aquisições de primeira classe. Como esse tesouro é a coleção mais estranha de objetos arqueológicos antigos que existe, seu valor está nas questões históricas que ele coloca e exige respostas. No entanto, é desconhecido para os historiadores e deliberadamente negligenciado nas revistas de arqueologia ortodoxa. E aí a gente tem o seguinte, nesse cenário, com esse grau de interesse que esses objetos geravam
mas o posicionamento do Padre Crespi, confrontando a história convencional e os postulados ali da igreja em relação ao velho mundo, à civilização babilônica, a cultura judaico-cristã e a integração que poderia haver com essas culturas indígenas do Novo Mundo, em 20 de julho de 1962, o Museu do Padre Crespi sofreu um incêndio criminoso causado por um incendiário. O Padre Crespi conseguiu resgatar uma parte ínfima do acervo original, que tinha mais de 50 mil relíquias trazidas de Los Taios, mas que ainda assim conseguiam ocupar 3 salas cheias, uma mais com tributos relativamente obscuros e sem importância, uma outra sala repleta de itens que tinha uma antiguidade curiosa, e uma terceira e última sala que era um verdadeiro tesouro com artefatos de ouro. Quando perguntavam onde e como os indígenas encontravam aqueles objetos incríveis, a resposta de Crespi era: eles só os pegam de cavernas e câmaras subterrâneas nas selvas. Segundo as informações recebidas nessas décadas de convívio com esse povo, Crespi afirmava que existem mais de 200 quilômetros de túneis começando aqui em Cuenca. Eles correm das montanhas até as planícies do leste, perto da Amazônia. E isso, para a gente, é muito interessante porque reforça as informações que há décadas alimentam as crenças em cidades, por exemplo, como o Akakor, que foram divulgadas pelo alemão Karl Brugger, e pelas pesquisas realizadas pelo Graham Hancock e que foram publicadas no seu livro America Before, que inclusive é objeto de uma postagem no nosso blog Universo Mente Aberta. E também, mais do que nunca, nas lendas que vêm sendo sustentadas pelos próprios indígenas da Amazônia, que recentemente ganharam bastante atenção e evidência novamente por ocasião desse hype do assunto da suposta e polêmica civilização ancestral de Ratanabá. O escritor Eric von Däniken, responsável pelas teorias dos antigos astronautas, se referiu ao Padre Crespi no seu livro O Ouro dos Deuses, publicado em 1973, principalmente focando na questão dos livros de ouro e dos objetos achados ali que relacionam a cultura ali dos Incas da América Latina a toda a cultura realmente do Oriente Médio, dos assírios e babilônicos. O Eric von Däniken disse, no seu livro, que o guardião do Graal do Vaticano, Padre Crespi de Cuenca, seja a testemunha-chave da origem pré-cristã dos tesouros de metal. O Padre Crespi teria relatado ao escritor austríaco: tudo que os índios me trouxeram dos túneis data de antes de Cristo. A maioria dos símbolos e representações pré-históricas são mais antigas que o dilúvio. O Däniken relata no livro O Ouro dos Deuses: o Padre Crespi empilhou parcialmente suas placas de metal com imagens de pirâmides. Dei uma olhada em mais de 40 e alguns deles estão reproduzidos neste livro, que é o livro Ouro dos Deuses. Todas as gravuras de pirâmides têm 4 coisas em comum: uma imagem do Sol e, mais frequentemente, vários sóis e representados acima das imagens de pirâmide. Há também cobras voando ao lado ou sobre a pirâmide e animais de vários tipos sempre presentes. Por fim, pesquisadores do site Ancient Origins, em 2016, tiveram acesso a parte da coleção do Padre Crespi, que foi comprada pelo Banco Central do Equador e atualmente está armazenada nos cofres de um museu privado desse banco. Além desses itens, restam apenas algumas fotografias e vídeos do que seriam os mais misteriosos e relacionados às placas de ouro, e se acredita que a maioria tenha sido vendida e roubada após o incêndio de 1962. Do principal material a que todos os pesquisadores demonstravam maior interesse, que seriam as placas de ouro, desde a morte de Carlo Crespi em 1982, nada mais se soube, restando apenas o testemunho e os escritos e imagens limitadas de Crespi com alguns desses impressionantes objetos, muitos dos quais hoje se acredita que tenham sido enviados para serem guardados às 7 chaves no Vaticano. O Padre Crespi morreu com 90 anos em 1982. Bom, e assim a gente encerra a primeira parte, a primeira metade desse nosso episódio sobre Los Taios.
Nessa primeira metade a gente conseguiu focar na história envolvendo o Padre Crespi e principalmente a questão dos artefatos arqueológicos e a biblioteca de metal que contaria a história da humanidade. Na segunda metade desse nosso episódio sobre Los Tayos, a gente vai falar um pouco mais sobre os mistérios que cercam a questão das cavernas de Los Tayos, a vinda do Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, para Los Tayos, inclusive as misteriosas mortes relacionadas a esse lugar misterioso aqui do nosso universo Mente Aberta. Espero vocês então na segunda parte deste episódio. Até lá, mentes abertas!